A gente vai continuar falando sobre a taxa das blusinhas. Eu citei agora há pouco uma conversa que tive hoje mais cedo com o economista Igor Rocha, que foi economista, inclusive, aqui da Federação da Indústria de São Paulo, e fiquei sem saber se ele tinha topado ou não, se a gente ia conseguir manter a entrevista dele hoje no Hora H, até por causa da entrevista com o Hugo Mota, mas temos tempo, Igor. Então, falei de você agora há pouquinho e agora temos você aqui participando com a gente. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thaís. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Que bom. Igor, eu chamei a atenção para um ponto que você trata da taxa das blusinhas, que é um debate mais qualificado sobre esse imposto e sobre a relação da produção nacional com as importações. Quero te ouvir. Que debate qualificado é esse que está faltando nessa discussão? Eu acredito, Thaís, que a época, né, que foi colocada essa taxa de 20%, claro que o empresariado brasileiro está procurando uma isonomia com o produto estrangeiro, nada mais justo, perfeito. Mas a questão é que da mesma forma que deveria procurar essa igualdade com o produto estrangeiro, deveria também procurar, e aí sim seria uma discussão estrutural, a igualdade entre os setores da indústria nacional, entre não somente dos setores industriais, mas também de outros segmentos da economia nacional, né? E eu acho que essa é a grande questão, que é o debate que falta. Por quê? Não é de hoje que se sabe que a indústria não está numa situação muito boa, tá certo? Isso já passa décadas, né? Então, às vezes tem soluços de parece que vai, mas acaba não indo de maneira perene. E daí, claro, que quando aparece uma questão como essa, que é exatamente do produto importado entrando aqui, o empresariado brasileiro acha que a taxação, né, desse bem, desse produto, será a boia de salvação. E não vai ser a boia de salvação. Para ser bem sincero, se você pegar, por exemplo, o têxtil, não chega nem a 5% do mercado do que entrava aqui no Brasil, né? Eu lembro que, à época, vários empresários falavam, olha, o que está entrando no Brasil equivale a um Bolsa Família. Veja, o Bolsa Família é cerca de 160 bilhões, tá certo? Quando você pegava os dados do Remessa Conforme, na verdade, o que entrava era cerca de 12 bilhões, ou seja, não chegava nem a 10% disso, né? Mas é claro que diante de um ambiente muito hostil à indústria e os setores que não vão bem ao longo do tempo, ao longo das décadas aí, parece que isso é uma tábua de salvação. Se a gente não colocar esse debate com números, né, mais ponderados, um debate mais qualificado, se a gente não discutir inovação, produtividade, inserção em novos mercados, e aí quando a gente fala disso, as plataformas podem inclusive serem aliadas, né? Porque, veja, a tarifa, ela protege o mercado interno, mas para você afetar o mercado externo, talvez as plataformas sejam uma ponte bastante interessante de ajudar a indústria nacional. E eu acho que um outro ponto que tem que ser discutido também é o seguinte, se a gente está falando, os empresários muitas vezes falam isso, nós somos liberais. Então, veja, se são liberais, qual que deveria ser a pauta? Reduzir o imposto da indústria nacional. E Claro. aumentar a tarifa não resolve isso, tá certo? E exatamente, a gente fica discutindo, vai e vem, essa questão da reserva de mercado, que não deveria ser por aí, deveria ser a gente galgar mercados externos. Claro, não, esse ponto é super importante. Igor, eu tenho tempo para te fazer mais uma última perguntinha aqui. Um dos argumentos no Palácio do Planalto, com a ala que defende a queda da taxa, é que a contrapartida que eles esperavam, que era, por exemplo, criação de emprego ou de redução de preços aqui no Brasil, não teria acontecido. Essa correlação, ela é correta de se fazer? Veja, é muito difícil você fazer esse tipo de análise, porque poderia ter um argumento confractual. O que é o confractual? O que teria acontecido com o emprego, com a geração de renda, com a dinâmica da economia se isso não tivesse sido implementado? Teria sido pior? Não é somente que teria gerado mais emprego, teria deixado de perder empregos? Também essa é uma. Veja, é uma discussão que falta dados, sobretudo quando a gente fala de um período de tempo mais longo, para a gente chegar a uma conclusão. Mas o que quando olha, pelo menos os dados do Remessa Conforme, é que parece ser muito frágil a gente argumentar que eram essas importações que abalavam de maneira forte ou significativa a indústria nacional, sobretudo nesses setores desses produtos, como, por exemplo, o têxtil. Claro que
Veja, Thaís, novamente, a gente tem que buscar, sim, uma igualdade de tributo do nacional com o estrangeiro, perfeito, mas não é isso que vai mudar a dinâmica da indústria nacional. A gente precisa ver a indústria está discutindo inovação, está discutindo tecnologia, está discutindo produtividade, está discutindo como que fazer com que esses produtos brasileiros ganhem Sim. mercado lá fora. E essa discussão, que é uma discussão estrutural de médio e longo prazo, no Brasil é muito marginal, só fica nessa discussão de varejo e de tarifa de importação. Claro. Não, eu acho que você tocou no ponto nevrálgico aí, porque a discussão estrutural no Brasil ela está sendo constantemente adiada porque o Brasil não sai do modo eleitoral. Nós conversamos com o economista Igor Rocha. Igor, que bom que deu tempo de recebê-lo aqui. Volte sempre ao hora H. Obrigado, Thaís. Um abraço para vocês também.